Bom dia, meu nome é Caio. Bom dia, meu nome é Jorge. Bom dia, meu nome é Gabriel. Bom dia, meu nome é Vitor. Bom dia, meu nome é Rian. Bom dia, meu nome é Carlos. Bom dia, meu nome é Igor e nós somos alunos do primeiro ano 7 e vamos falar sobre os assuntos referentes à calorimetria e mudança de diagramas de fase dos capítulos 20 e 21 do sistema de Sá. Nós iremos explicar o capítulo 20, calorimetria. A calorimetria é o ramo da física que explica o calor, as trocas de calor, os calorímetros, a propagação do calor. É por meio dos conhecimentos da calorimetria que se explica os estados físicos de matéria e os fenômenos naturais ligados à temperatura. Um exemplo é o deslocamento das massas de ar quente e frio. Calor é energia térmica em movimento que se desloca de um corpo para outro, devido à diferença de temperatura. Um corpo pode receber ou ceder energia térmica, mas nunca terá seu próprio calor. Quando esse sério recebe energia térmica, pode-se observar no máximo dois fenômenos. Eles são calor latente e calor sensível. O calor sensível é a quantidade de energia térmica necessária para promover a variação de temperatura de um corpo. Ao receber ou ceder energia térmica, que altera o grau de agitação de suas moléculas, que é representado por essa fórmula aqui. Essa é a equação fundamental de calorimetria. A unidade usada é calorias, cal. Calor latente é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, ou seja, a energia térmica recebida ou cedida é utilizada para reorganizar internamente a posição dos átomos e moléculas. O calor latente de mudança de estado, L, é a quantidade de calor Q por unidade de massa, que é representada por essa outra fórmula aqui. Para que se possa entender os tipos de calor, deve-se saber os conceitos de capacidade térmica e de calor específico. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade, dado por uma fórmula que seria C igual a Q sobre variação de temperatura. C seria o calor e Q seria a quantidade de temperatura, na unidade de calorímetros por temperatura de graus Celsius. Já o calor específico é a quantidade de energia térmica que cada unidade de massa de um corpo precisa ceder ou receber para que sua temperatura sofra uma variação de unidade. Dado pela fórmula diz o seguinte: o calor é dado por quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Também existe um jeito de relacionar a fórmula de calor específico com a capacidade térmica, que é quando você pega a quantidade de calor e passa com a troca do calor específico. No final vai dar essa fórmula aqui, que seria o calor é igual a massa vezes o calor específico. Busca um equilíbrio, e com a troca de calor não é diferente. Quando mais um elemento é colocado com os outros elementos de temperaturas diferentes, é normal observar uma temperatura intermediária entre elas. Isso ocorre por causa que o elemento que tem uma maior temperatura irá distribuir sua temperatura com o que está com uma temperatura mais baixa, tendo eles uma temperatura intermediária. A energia que sai em trânsito é denominada calor, como já foi abordado anteriormente. Agora eu irei explicar um pouco sobre o sistema termicamente isolado e o sistema termicamente não isolado. O sistema termicamente isolado se diferencia por causa que, no sistema termicamente isolado, as trocas de calor ocorrem apenas com os corpos envolvidos. Quer dizer que a soma da quantidade de calor deles vai ser zero, se diferenciando da não isolada, por causa que na não isolada há a troca dos corpos, mas há também a troca com o meio, que é considerado mais um elemento desse sistema. No último assunto do capítulo, teremos a potência térmica da fonte de calor. Durante a ação de uma fonte de calor, ocorre uma breve troca de calor com o corpo em um certo período. Com isso, você vai criar a equação que a P temperatura vai ser igual à quantidade de calor sobre a variação do tempo. Meu nome é Caio e nós vamos falar sobre mudança e diagrama de fase, das fases. Na natureza, verifica-se as partículas, átomos, moléculas ou íons, que podem estar agregadas das mais diversas formas. No entanto, três formas merecem destaque: a sólida, a líquida e a gasosa. Na fase sólida, as partículas estão dispostas com regularidade. Na fase líquida, as forças de atração entre as partículas são menores do que nos sólidos. Isso faz com que as partículas possuam mais liberdade, logo não apresentam forma definida. E na fase gasosa, as forças de atração são muito pequenas, fazendo com que elas executem movimentos desordenados, ficando assim separadas por distâncias muito grandes. No estado físico. A mudança no estado físico da matéria significa uma reorganização interna dos átomos, moléculas de uma determinada substância, que provoca uma mudança significativa em suas propriedades, mas não em sua temperatura. Diagrama de fase.
Pode aparecer que as mudanças de fase só dependem da temperatura, mas a pressão é também um fator importante na forma como isso ocorre. Fusão e solidificação. Fusão é a passagem da fase sólida para a líquida, e a solidificação é o contrário disso. A passagem da fase líquida para a fase gasosa é denominada vaporização e a condensação seria o contrário. Particularmente, existem 3 formas distintas dessa vaporização ocorrer: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é bastante comum no nosso dia a dia. Na evaporação ocorre uma suave e lenta transição da fase líquida para a fase de vapor, por meio da fuga de partículas da superfície livre do líquido. A ebulição é o processo de transição mais rápido, em que a água vai recebendo calor e vai mudando de temperatura e evaporando, já que as moléculas mais rápidas começarão a escapar cada vez mais do líquido. A calefação ocorre quando o líquido entra em contato com algo de temperatura bastante elevada, quando comparado ao ponto de ebulição do próprio líquido. Na pressão máxima do vapor, o estado A tem-se o vapor ocorrendo em certo volume e exercendo uma certa pressão, conhecido como vapor seco. Quando a pressão é máxima e atinge o estado B, chama-se vapor saturante. A pressão máxima de vapor é uma pressão constante máxima sobre temperatura considerada. O valor de pressão na temperatura considerada é o equilíbrio líquido-vapor. Isotermas de Andrews. O físico-químico irlandês Thomas Andrews realizou o experimento anterior com o gás carbônico e o repetiu com temperaturas mais elevadas, e que ele observou no experimento foi que o patamar BD ficava cada vez mais estreito. Isso significava que a coordenação do vapor ficava cada vez mais rápida para temperaturas maiores. Além disso, em uma curta temperatura denominada crítica, o patamar se reduziu a um cínico ponto denominado crítico, quando a condição de vapor era instantânea. No entanto, temperaturas maiores que a crítica não ocorria mais condensação. A substância sempre permanecia em estado gasoso. Acima da temperatura crítica, a existência unicamente na forma de gás. Observe o gráfico a seguir, onde Andrews registrou todos os seus resultados. As curvas de estado são chamadas de isotermas de Andrews. O vapor consegue ser transformado em líquido por compressão exotérmica. Já para o gás, a condução realizada dessa forma é impossível ocorrer. É impossível lhe ter fazer um gás por simples compressão exotérmica. Sublimação. É possível haver passagem direta do estado sólido para o vapor e vice-versa. Essa passagem se chama sublimação. É importante ressaltar que quanto mais a pressão submetida aumenta, maior será a temperatura no qual ocorrerá a mudança de fase. A curva que estabelece essa conexão é denominada curva de sublimação. Se nesse mesmo gráfico for representado o curso de fusão barra solidificação e curso de ebulição barra condensação, será obtida a existência de um ponto de interseção chamado ponto triplo. Esse ponto equilibra o sólido, o líquido e o vapor. Obrigado.